Zé, esse encontro aqui e ainda com a possível presença de Lula, pode parecer que o Brasil se mostra um território tolerante com regimes autoritários? Bem, primeiro, boa tarde, Luciana, boa tarde, Vinícius. É importante a gente precisar e entender o que é o Foro de São Paulo, porque eu tenho visto muita confusão aí, embora seja uma organização que existe já há 33 anos. O Foro de São Paulo, ele é uma organização que reúne partidos de esquerda, sindicatos, movimentos sociais. Inclusive, em alguns países, cito como exemplo o México, nós temos mais de um partido apoiando e participando do Foro de São Paulo, sendo que um partido é governista, o outro é oposicionista. Então, são partidos que têm posições políticas completamente diferentes. Mas tem alguns pontos que os unem. E quais são os pontos que unem esses partidos? É exatamente a Carta de Princípios do Foro de São Paulo. Primeiro, discute-se neste foro alternativas contra o neoliberalismo. Vamos lembrar, são partidos de esquerda, e como partidos de esquerda, são contrários às políticas neoliberais, que praticamente ganharam um grande corpo na América Latina depois do Consenso de Washington. Segundo, visam a integração latino-americana sem a tutela das forças neoliberais. Uma das críticas que se faz é que o neoliberalismo tem favorecido muito um processo de globalização e que, às vezes, se alinha muito claramente na perspectiva de atender aquilo que quer os Estados Unidos da América, ou então os grandes conglomerados empresariais internacionais. Então, o Foro de São Paulo é uma organização de esquerda, plural, que encontra partidos de diversas posições, alguns, inclusive, com entendimentos divergentes em certas situações, como se tem no México. Uns apoiam o governo, não apoiam, mas que tem uma identidade programática. É só um fórum de discussões, ou seja, uma realização de discussões que envolve participação de segmentos da esquerda latino-americana. O que me parece engraçado é que se demoniza isso. Olha, tem partidos lá que apoiam o Partido Comunista cubano, que defende a ditadura cubana, que defende a ditadura da Nicarágua. Os organismos internacionais, eles se reúnem a partir de certos princípios. Ninguém está discutindo aqui as questões democráticas, que devem até criar organizações que eventualmente possam ensejar isso. Por exemplo, a Transparência Internacional discute transparência. A ONU envolve países. Aqui não, é um fórum de debates, de discussões entre forças políticas de esquerda. No fundo, a demonização que se faz do Foro de São Paulo é uma forma de demonizar a esquerda, sem entender a complexidade, a pluralidade, a diversidade de opiniões que existe nesse campo. Muito bem, vamos ouvir o Poit, obviamente, sobre essa demonização aí, trazida pelo Zé Eduardo Cardoso, mas a pergunta inicial é, esse encontro aqui, ainda com a possível presença de Lula, pode parecer que o Brasil se mostra um território tolerante com regimes autoritários? Boa tarde, Lu. Boa tarde, doutor Zé Eduardo e todos vocês que estão acompanhando a CNN. Gente, vamos lá. O doutor Zé Eduardo já colocou de onde que veio o Foro de São Paulo, como é que nasceu, como é que funcionou. Mas só para a gente se situar no tempo. Em 1990, aqui em São Paulo, né, e o PT tendo como Lula um dos seus principais fundadores, tanto que foi quem fez o convite, quem foi o anfitrião. E por que em 1990? Porque foi pós o término ali da chamada Guerra Fria, vamos dizer assim, caiu o Muro de Berlim, acabou aquilo que aconteceu entre Estados Unidos e Rússia, que eram as duas potências mundiais naquela época. Então, a discussão era, bom, como vai ficar o mundo pós-queda do Muro de Berlim? Então, esse era o tema que foi ventilado, que foi a base do encontro do Foro de São Paulo. Agora, doutor Zé Eduardo, né, com todo respeito e liberdade de opinião que eu defendo, como alguém de centro-direita que respeita, inclusive, quem pensa diferente. Ter um encontro para discutir ideologia, para discutir formas diferentes de olhar o mundo, eu não vejo problema, eu não demonizo. O que eu vejo problema, doutor, é a gente ter um encontro. E esse encontro do Foro de São Paulo, o tema é a luta pela paz e a democracia. Só como é que a gente vai falar de luta pela paz e a democracia com o ditador da Nicarágua, com o ditador da Venezuela ou com o regime familiar ditatorial de Cuba desde 1976, se eu não me engano, que é a data lá do Fidel Castro.
né? Depois com o seu irmão e por aí vai. Então, eu acho que esse é o principal problema, doutor. Eu joguei aqui, vou falar, pessoal, eu vou estar lá na CNN hoje debatendo esse tema. Que dúvidas que vocês têm? E aí, muito legítimo. A Cida Gutierrez, a Danusa e o Maicon, a principal pergunta, doutor, inclusive de quem não é só de direita e de esquerda também, mas pera lá, vai sentar na mesa para discutir democracia com ditadores que não defendem o regime democrático, que estão num regime onde é ele, depois é ele, se não for ele é o filho, se não for ele é o irmão ou o sucessor. Regimes esses que, inclusive, como o senhor bem disse, não há consenso entre os partidos que compõem o foro. Pega o exemplo do Mujica, né, ex-presidente do Uruguai, e do Boric, ali do Chile. De esquerda, mas que condenam e dão o verdadeiro nome, o correto nome a esses regimes de Cuba, Nicarágua, né, e Venezuela. Regimes ditatoriais militares com clãs familiares no poder. Esse é o principal problema, na minha opinião, desse encontro. Assim como a sociedade já reagiu àquela recepção cheia de pompa ao Maduro aqui no Brasil, a sociedade reage, e inclusive partidos de esquerda que não concordam com esses regimes, a essa possível participação e abertura pelo presidente Lula no nosso país, na nossa capital, do Foro de São Paulo, que vai acontecer agora do dia 29 ao dia 2. Então, eu acho que os questionamentos, doutor, não é se é de esquerda, se é de direita, que vão discutir. O questionamento é a participação de ditadores em algo que tem o tema de falar de democracia. Zé Eduardo. Vinícius, me espanta um pouco esse questionamento. Porque dentro dessa ótica, a ONU não poderia discutir nem paz, nem democracia, né? Porque ali tem vários países ditatoriais, não é verdade? De direita e de esquerda. Ou seja, a grande questão, Vinícius, é que a concepção de democracia é diferente, ideologicamente diferente. Se você pegar, por exemplo, alguém que defende o marxismo-leninismo, ele vai dizer que a chamada ditadura do proletariado é democrática, porque vai entender que a democracia burguesa, que é a democracia liberal, ela envolve um controle por parte da burguesia e as classes inferiores não podem participar da democracia. Então, numa visão marxista-leninista, a ditadura do proletariado, apesar da expressão ditadura, ela tem uma dimensão democrática muito maior que a ditadura da burguesia, segundo eles dizem. Claro. Da mesma forma, se você observar, organismos internacionais, eles sentam e se discutem pluralmente. Eu não posso sentar para discutir democracia com quem tem uma democracia diferente de mim, ou uma concepção diferente da minha, mesmo que eu entenda que ela não é democrática. Me parece isso antiliberal, viu, Vinícius, com todas as minhas vênias em relação a você, porque um liberal político é aquele que admite a pluralidade de ideias e discutir com todos. Admite reunião de todos para discutir com todos. Eu quero, e mais, bem objetivamente, o que define o Foro de São Paulo eu vou fazer até uma precisão, o enfrentamento ao neoliberalismo e à integração latino-americana. Nesses partidos existem concepções de democracia diferentes, como também existirá na ONU quando se discute democracia. Claro, como se discute paz, né? Para alguns, a guerra é uma forma de fazer paz. Para outros, não existe paz com guerra. Então, eu acho que é tão triste ver as pessoas castrando a possibilidade da livre discussão. Não é isso que o liberalismo político propõe. Ele não propõe a liberdade de discussão de ideias entre diferentes. Mesmo quem não pense como eu tenho que partir do meu conceito de democracia para sentar com o outro na mesa para discutir. Não me parece isso. Bom, no fundo, eu diria a você que a demonização do Foro de São Paulo não passa por isso, a meu ver. Isso é um pretexto, né? Ela passa porque se visa juntar países contra o neoliberalismo. O neoliberalismo atende fundamentalmente às perspectivas do imperialismo que, evidentemente, segundo as correntes de esquerda, parte dos Estados Unidos da América. Aliás, se você vê o documento preparatório deste encontro, você vai verificar o seguinte: se faz uma crítica ao imperialismo norte-americano e se fala da necessidade do mundo ser equilibrado com relações com a China. Ou seja, é uma visão de esquerda. Será que eu não posso permitir que as pessoas de esquerda conversem? São só as da direita que têm que conversar? Isso é pouco liberal, Vinícius. Doutor, eu concordo com o senhor que ser liberal é dar liberdade dos diferentes conversarem. E eu acho que ninguém falou o contrário aqui.
Defendo isso, assim como quando fomos convidados para participar desse grande debate, eu falei, rapaz, essa vai ser uma boa iniciativa, porque a gente pensa diferente e a gente dá liberdade e respeita um ao outro. Agora, existe liberdade do contraditório nesses países citados? Eu não vejo isso como algo, uma vertente da democracia, doutor. Aí é a que a gente discorda. Quando o senhor fala em concepções diferentes de democracia, pode ter uma democracia mais avançada que a outra e tem até índice internacional para medir isso, pegando agências internacionais. Agora, dizer que Venezuela, Nicarágua e Cuba é uma concepção diferente de democracia, o senhor me desculpe. Aí é algo que ofende, vamos dizer assim, a liberdade de quem quer ser livre lá ou quer pensar e quer agir num princípio democrático. Eu peguei aqui, inclusive, o baita do editorial do jornal Estadão que falou sobre isso, só para pegar uma entidade internacional. Está aqui, ó, Índice da Democracia do Grupo Economist nos últimos 20 anos na América Latina. Foi a região que mais retrocedeu. Ele cita Costa Rica, Uruguai e Chile como democracias plenas, já avançadas, ou seja, nem o Brasil tem uma democracia plena avançada, porque é uma democracia recente, e ele coloca regimes autoritários, dos quais os mais despóticos são justamente Cuba, Venezuela e Nicarágua. Então, concepções diferentes de democracia, eu posso concordar com esse conceito. Numa democracia mais avançada, mais jovem, mais consolidada, como este índice mede. Agora, dizer que esses países são concepções de democracia, dificilmente, e pergunto para você que está acompanhando para vir para esse debate, manda aqui no direct. Quem que concorda que é uma concepção diferente de democracia, esses ditadores que deixam a população, doutor, às mínguas. E aí, só para concluir, doutor, e fazer essa pergunta para o senhor, eu sei que a pergunta vem da Lua aqui, mas a gente fica com vontade também. Eu li a pauta, o senhor lembrou bem. Qual que é o objetivo? Qual que é a pauta desse encontro? Colocar a culpa nos Estados Unidos, colocar a culpa no neoliberalismo e colocar a culpa no Ocidente pela guerra na Ucrânia. E dizer que a Rússia não tem culpa de nada. Então, pera lá. Além de colocar a culpa, tem sugestão? Eu gostaria de ver nesse encontro sugestão. Como é que vão resolver a fome? Como é que vão resolver a mais liberdade para a população e para a geração de emprego e renda? Ou só vai falar de mais poder para o Estado e menos liberdade econômica? Olha, eu tenho que fazer um rapidíssimo intervalo, mas antes posso até dar 30 segundos para cada um para falar sobre isso, também falar como para o nosso telespectador que existe uma página do Foro de São Paulo. Você pode olhar lá na página, eu estou com ela aberta aqui, vendo quais são os princípios. A gente tem aqui 8 princípios: igualdade, equidade, lutam contra o neoliberalismo, e são encontros que reúnem países, ou Poit, Zé Eduardo, lideranças. E aí a minha pergunta também para o Zé poderia ser semelhante ao encontro que o ex-presidente Jair Bolsonaro participa também com grupos de direita, capitaneado pelo Donald Trump? Exato. Veja, as pessoas podem seguir e sentar e conversar. Aliás, Oite, a concepção de democracia não é a minha nem a tua. Se você olhar na história, o conceito de democracia vem da Grécia, e na antiga Atenas só 20% da população podia participar. Há quem diga que aquilo é uma oligarquia e não uma democracia. Os conceitos de democracia são fluidos. Eu não posso dizer que é o conceito de democracia que vale, ou os critérios democráticos que foram utilizados para fazer a pesquisa que você citou. Me parece que isso é muito pouco plural. Eu não posso reivindicar para mim um conceito de democracia quando a ciência política nos mostra que é uma multiplicidade de conceitos de democracia. Inclusive, como eu disse, o marxismo-leninismo, e observo, eu não sou marxista-leninista, claro, defende um conceito de democracia que não é seguramente o conceito que você defende. E eu não vou poder sentar para discutir democracia com um marxista-leninista? Eu não vou poder sentar para discutir democracia como não pensa como eu? Isto é que não é liberal. Ou seja, o que me parece estranho, Poit, é eu dizer democracia é aquilo que eu acredito que é a democracia liberal. Agora, outras democracias, que até eu não concordo, isso é que eu não posso trocar ideias, isto é realmente uma castração da liberdade de pensamento. Sim, Poit, também rapidinho para a gente ir para o intervalo. Doutor, até para eu não interpretar o senhor mal e ninguém que está assistindo, então quero fazer uma pergunta. Para mim, democracia é o que a gente vive no Brasil, apesar de que a gente precisa avançar mais, e o que a gente vive na Venezuela,
Cuba e Nicarágua são ditaduras, não são democracias. Para o senhor, o que existe lá, na sua opinião, no seu conceito, são democracias? São tipos de democracias? Não são propriamente democracias, no meu conceito, mas no que não vale para a vida não é o teu nem o meu conceito. Eu não posso dizer, olha, pessoal, é o meu conceito que vale, então só vai se reunir quem pensa democracia como eu quero. Não, sim, é que aqui estamos debatendo eu e o senhor, por isso que eu queria saber, né? E aí eu peguei uma opinião de algo internacional, isento. Eu tenho uma visão, eu já defendi algo muito próximo do marxismo-leninismo no passado, quando eu era garoto. Eu era trotskista, mudei as minhas convicções. Agora, eu respeito quem pensa assim e vou sentar com eles para conversar assim. Claro, é nisto que eu acho que essa crítica que se faz ao Foro de São Paulo, de um viés ideológico e autoritário e não liberal brutal, Poit. Porque eu quero, aliás, você fala, não, eu quero ver que solução tem. Vamos participar do foro, e se quiser eu te levo lá. Mas o senhor vai pagar meu ingresso? Eles estão cobrando $250, doutor? Critica os Estados Unidos, mas cobram $250. Para pagar o custo do evento, Poit. Você tem $250. Se você quiser ir, eu tenho certeza que você tem os $250, Poit. Ô, doutor, então... disso. O que eu não posso concordar é com essa ideia que, olha, não podem se reunir as pessoas que pensam diferente o conceito de democracia. Por favor. Não, reunir diferente pode. De acordo com o que eu penso. Reunir diferente pode. Democracia é um dogma? Não é um dogma. Em forma nenhuma, nunca foi nem será. Eu gostei que o senhor concorda, na sua opinião, no seu conceito, não são democracias, mas o senhor disse que tem que respeitar. Então o senhor respeita o Ortega, o Maduro e o regime de Cuba? Mas é claro que eu respeito. E vou respeitar no seguinte sentido. Sabe qual é a melhor forma de respeitar? Deixar com que esses países se autogovernem. Parar de fazer a pressão que se faz, de incentivar a oposição. Parar de fazer aquela situação em que os serviços secretos incentivam a rebelião. É isso que tem que parar. Deixa a Venezuela se decidir. Se você parar com o boicote a Cuba, parar com o boicote à Venezuela, parar com essas sanções que são feitas justamente por um perfil político ideológico, não na defesa da democracia, que pode. Quem defende a democracia não tem Guantánamo lá em Cuba, vai. Não faz aquelas atrocidades que foram feitas, né? Quem defende a democracia não fica de braços dados com a Arábia Saudita e ataca os governos de esquerda. Então, o que está em discussão não é democracia. Democracia é um conceito amplo em que você tem a tua visão, eu tenho a minha. A gente deve divergir de várias coisas, mas concorda que eu não gosto de regimes que são marcados por uma dimensão autoritária. Não gosto, embora entenda o que acontece. Quando um país é atacado, brutalmente violentado, sancionado, ele se retrai. E aí você tem a consequência. Claro? Então, isso não afasta a necessidade dos governos de esquerda dialogarem, como os governos de direita dialogarem, como os liberais dialogarem. Ou será que não houve aquela grande organização de Monte Pelerin, em que os neoliberais se reuniram? Não é, Poit? E era pecado isso? Não, não é pecado. Qual a diferença de Monte Pelerin com o Foro de São Paulo? A ideologia que está subjacente.